noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite, David, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje, dia 13/9 de 2024, sexta-feira 13, misericórdia, né? Quando fala em sexta-feira 13 lá no programa do Chaves, lá fica todo mundo doido com medo e tal. Hoje em dia o povo quase não tem medo mais, né? Não se ouve contar aquelas histórias macabras lá de sexta-feira 13. Antigamente o povo contava umas histórias macabras e as crianças ficavam todo mundo com medo. É isso aí, David. Eu lembro na minha época eles falavam de lobisomem, que lobisomem comia gente, pensa numa loucura. Sexta-feira 13 ninguém queria sair de casa. Medo. Mas que bom, né? Sexta-feira. Chegamos aí mais um final de semana. Mais uma semana concluída, graças a Deus. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos da sala. Desculpa a demora, professor. Tudo bem, sem problema. Nós estávamos falando aqui da sexta-feira 13. Nossa, Deus me livre. Já ouviu muita história sobre sexta-feira 13? Já, principalmente a do gato preto. Misericórdia. A gente não pode ver gato preto no dia. Gato preto, bandeira. É. Coitado do gatinho, né? Que Coitado do mal bichinho. tem. Não tem É, culpa de ué. nada, né? Tem culpa de nada ter nascido pretinho, tadinho. Eles contavam uma história que se a gente visse um bandeira na sexta-feira 13, podia voltar para casa, porque o resto do caminho não ia ser bom, não. Que horror. Aí eu era criado em fazenda, aí eu tava saindo para pescar, e de repente passava um bandeira na minha frente, aquilo arrepiava da cabeça até o pé. Não vou desistir de pescar, não, moço. Jesus amado. A minha Já mãe, viu, né, o pescador, como que é? a minha mãe, ela falava assim, quando era criança também, assim, ela tinha. Minha mãe já tem mais de 70 anos. E ela falava assim que antigamente tinha muita história mesmo, assim. Naquela época o povo morava muito na fazenda, né? E aí não podia, era quaresma e era sexta-feira 13 também, assim, que sempre a minha avó não deixava na sexta-feira 13, não deixava ninguém sair para fora de casa. Começava a entardecer, todo mundo para dentro de casa. Ficava todo mundo trancado. Porque aí falava que via assombração, quando a fé começava a escutar coisa em cima do telhado. Eu falava, meu Deus do céu, eu morria. Deve que eu sou medrosa? Naquela época eles colocavam terror mesmo. Eu lembro das histórias, misericórdia. É Era cada história terrível. macabra. É. Hoje ficou só no riso, né? Junta a família, fica aquela risaiada, né? Mas naquela época eu acho que era bem complicado. O povo tinha muito medo. Eu ainda peguei Tinha, um é, pedacinho daquela época que eles aterrorizavam ainda. Eu me lembro da minha mãe falar assim, ó, hoje é sexta-feira 13. Ó, o Coan tá cantando. Quando o Coan canta, vai morrer alguém. Eu falava, misericórdia, misericórdia, misericórdia. eu cresci escutando mais ou menos isso também, só que com a coruja. A coruja, né? Se a coruja cantasse passando do telhado, é porque alguém da família ia morrer. Nossa, eu morria de Misericórdia. medo disso, de ser eu. Agora, coitadinho da coruja, né? Não vai poder cantar só porque é sexta-feira do paixão. Exatamente. Nossa, cada absurdo, meu Deus. É verdade, David. A gente fica psicológico meio abalado. Eu me lembro que meus pais não eram assim muito católicos e nem muito de ter medo das coisas.
Mas o meu pai ele falava assim: hoje é sexta-feira da paixão, não vai andar de cavalo não. Ou então quando era sexta-feira 13, hoje é sexta-feira 13, deixa esses cavalos quietos aí, deixa pra você andar outro dia. Tinha aqui um pouquinho ainda de superstição, sabe? Aí eu saía escondido, pegava os cavalos com cipó e ia andar de cavalo com cipó, pensa só. Amarrava um cipó na cabeça do cavalo e ia cavalgar. A gente não tinha medo não. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos deixar o assunto da sexta-feira 13 para depois e vamos falar um pouquinho, né, de cultura organizacional. Hoje a gente ainda vai continuar falando sobre cultura organizacional. Concluímos aí metade do curso ontem. Parabéns a todos vocês que conseguiram chegar até aqui, não desanimaram, persistiram, insistiram e conseguiram. Boa noite, Veronilda. Boa noite, Letícia. Boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindas. Compartilhar minha tela com vocês e a gente já vai iniciar nossa aula. Estou tentando aqui compartilhar minha tela com vocês, mas está dando um certo erro aqui e eu não estou conseguindo. Ele está dando um erro. Não sei se é a internet que está um pouco lenta ou se é o sistema que está inoperante. Eu falei tão bem do sistema do Google ontem, hein? Falei tão bem do sistema e hoje o sistema inoperante. Aí não, né, gente? Aí, ó, deu certo. Tá vendo? Foi só eu falar, ele abriu. Bom, pessoal, então hoje a gente vai continuar falando, né, sobre cultura organizacional e esse módulo, todo módulo a gente vai falar sobre cultura organizacional. É um tema muito importante e o próprio tema, né, já diz, né, o próprio módulo já vem com o tema cultura organizacional. Então nós vamos falar dessa cultura durante todo esse módulo. Vamos iniciar aqui cultura organizacional. A cultura organizacional de uma empresa também é chamada de cultura empresarial ou corporativa. É o conceito que se define a forma em que a organização conduz os seus negócios e em como trata os seus clientes e parceiros. Então nós falamos, né, como que se inicia a cultura de uma empresa, como que ela é construída, ela inicia a partir da criação de um negócio, ali com as pessoas, né, com os empreendedores que estão dando início a esse negócio. E nisso envolve práticas, políticas e acompanhamentos que são reflexo da cultura. Não adianta só eu querer implementar uma cultura, não adianta essa cultura ficar na minha cabeça, eu faço um projeto de como eu devo colocar a cultura dentro da empresa. Se esse projeto não for colocado em prática, a gente não consegue estabelecer a cultura.
Então a cultura ela inicia a partir de um projeto desenvolvido ali inicialmente junto com a organização. Isso vai ganhando força a partir do momento que ele é implementado. A gente vai treinando os colaboradores. Há um treinamento contínuo e durante muito tempo até os colaboradores se adequarem ali à cultura da empresa. Mas quando os colaboradores, né, os primeiros, os pioneiros, eles conseguem ali se adaptar à cultura da empresa, os outros que vêm chegando, os novatos, eles vão ter mais facilidade, né, de engrenar com a cultura da empresa, porque já existe ali algumas pessoas, né, que já vivem a cultura, então isso vai ser mais fácil para os recém-chegados. Só um minutinho, eu vou aceitar a pessoa que está querendo entrar aqui na aulinha e a gente vai dar continuidade. Tem dia que o meu computador, ele tá lindo, né? Ele faz tudo certinho. Mas tem dia que parece que ele não quer. Aí agora vai dar certo. Aí quando eu entrei aqui a pessoa já saiu. Deixa eu aguardar um pouquinho para ver se a pessoa entra aqui novamente, para a gente aceitar ela. Vamos dar continuidade. E é nisso que envolve as práticas e políticas e comportamentos que estão reflexos da cultura. Por exemplo, uma empresa de cosmética que adota política... Aí, agora ele está pulando aqui, gente, desculpa. Por exemplo, uma empresa de cosméticos que adota a política em não fazer testes em animais inclui essa prática em sua cultura organizacional. Imagine que uma empresa de cosméticos, ela traz em sua cultura um posicionamento. Não vamos fazer testes em animais. E esse vai ser o diferencial dela com relação às outras empresas. Sim? Professor, desculpa te interromper, é que o Abian, ele está pedindo para o senhor aceitar ele. Ah, tá. Muito obrigado. De nada. Boa noite, pessoal, que estão chegando aí agora. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui. Então, quando a gente fala, né, de um diferencial, então, enquanto todo mundo está fazendo de uma forma, eu venho e faço diferente. Coloco isso como cultura dentro da minha empresa e isso vai prevalecer para o resto da vida ou para o resto dos tempos ali. Esses diferenciais, geralmente, eles não mudam, tá? A não ser que a empresa esteja passando por alguma crise relacionada à cultura. A cultura da empresa, nós estamos sofrendo algumas retaliações por conta da cultura da empresa. Então, nós vamos ter que mudar alguma coisa, né? De repente, a empresa vai perdendo clientes, perdendo colaboradores por conta de uma cultura, então a gente tem que mudar. Mas, na regra geral, uma cultura, ela atravessa décadas.
E nisso envolve, né, as práticas, tá aqui, por exemplo, já vimos aqui, até mesmo as normas simples do dia a dia, como a existência ou não de um dress code. Esse dress code significa um feedback, né, que permite ali um resultado positivo. Quem desenvolveu essa prática foi a Netflix e deu muito certo. Então muitas empresas também têm adotado essas medidas. São parte do conjunto de práticas que formam a essência da organização. Um grande desafio nesse sentido é tirar do papel e colocar em prática. Lembra que eu falei para vocês que não adianta, né, eu fazer todo um planejamento, né, de uma cultura organizacional e não colocar isso, não desenvolver. Então, na verdade, o desafio maior é colocar isso em prática, é começar a vivenciar na prática, no dia a dia, né, tirar do papel e colocar na cabeça das pessoas. E olha que cabeça de gente é um negócio difícil, tá? Não é fácil. Falo por mim. A gente às vezes demora a entender a cultura, demora entender que nós somos obrigados a cumprir, né, com a nossa responsabilidade referente à cultura organizacional da empresa. Às vezes a gente vem com alguns costumes de outras empresas e a gente já quer chegar e trazer tudo de lá para cá e já falar, não, mas lá na outra empresa era diferente, por que que aqui é assim? Então a gente tem que respeitar, né, a cultura organizacional da empresa. Não é porque na outra empresa era diferente que eu tenho que fazer diferente aqui. Não, eu tenho que me adequar aqui às normas pré-estabelecidas e à cultura organizacional da empresa. Então colocar essa cultura na prática é um pouco difícil. Mas com treinamento, desenvolvimento, incentivos, a gente consegue. E depois também que isso entra na cabeça das pessoas, acabou. Lembra lá dos macaquinhos? Não é muito diferente não. Que lá é a teoria do behaviorismo. Eu não vou nem falar muito sobre ela. Mas depois que entra na cabeça aí não sai também, né? A pessoa fica naquele negócio ali, não, é assim, pronto, acabou, é assim, não vou mudar, é assim, 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 e vai embora, não muda mesmo não. Já viu aquele ditado? Rapaz, mas tu é cabeça dura. Quem já ouviu esse ditado aí? Por que cabeça dura? Porque ele não muda, ele aprendeu de um jeito e ele vai morrer fazendo daquele jeito. A cultura foi estabelecida na cabeça dele, acabou. Não sai, cabeça dura. Você tá vendo que aquilo ali tá sendo algo ruim ou difícil de executar, mas ele aprendeu daquele jeito, colocou na cabeça aquela cultura, acabou, vai embora. Não sai mais, ficou impregnada, né? Os comportamentos e valores desejados quase sempre não previstos em cartas de atenção ou planos de cultura organizacional, mas nem sempre eles se incorporam no dia a dia. Pense, por exemplo, numa repartição pública mais lenta e burocrática que você já viu. Muito provavelmente o Culture Core, o Culture Código dela, que é um conjunto de normas criadas para modelar a cultura organizacional, traz palavras como eficiência, satisfação ao usuário. Logo, o desejo e a intenção não bastam. Então, não adianta só eu ter o desejo, a intenção de fazer o que é certo. Eu preciso fazer o que é certo. Então, não adianta só eu querer, desejar fazer. Tem que fazer o que é certo. Aqui, ó, tem uma palavra. Na verdade, eu até fiz eu troquei uma tradução aqui, porque o dress code, né, que significa código de vestimenta ou roupa, né, para atrair status. Então eu fiz uma confusão com o termo
e eu acabei falando que era ele que a Netflix havia adotado, mas não é. Então esse código, Dress Code, ele é o código de vestimenta, mais conhecido, né, como o código para atrair status empresarial. E a tradução aqui do código, da cultura e code, esse aqui sim foi o que foi desenvolvido pela Netflix, que é o feedback, né, um feedback construtivo, que é aquele feedback onde o colaborador sempre está recebendo uma injeção de motivação para ele continuar desenvolvendo a sua função. Vamos aqui mais à frente. Elementos da cultura organizacional de uma empresa. A cultura organizacional de uma empresa precisa ser pensada a partir de pontos essenciais comuns. Esses pontos são importantes para concretizar a cultura empresarial. Além disso, é um método eficiente para encontrar a missão, os valores e os objetivos da empresa. Aqui nós temos alguns pontos a serem considerados. Então, dentro desses pontos, nós temos alguns que são importantes. Primeiro, crenças da empresa. São definidas a partir da conveniência das pessoas em grupo. Então, todo o trabalho de desenvolvimento da cultura organizacional, ela vem através dos princípios e o primeiro dele é as crenças da empresa. E é desenvolvido em grupo. Sempre pensar nisso. Não é uma pessoa em específico que vai desenvolver essa cultura, mas sim um grupo de pessoas pensando nos seus clientes. Então, toda vez que a gente fala de cultura organizacional, o primeiro ponto que vem na nossa cabeça, os nossos clientes. Como a minha cultura vai atender às necessidades dos meus clientes? E lógico, a gente tem que pensar nos colaboradores. Como a minha cultura vai interferir na vida dos colaboradores? Os colaboradores também são meus clientes. Então eu não posso implementar uma cultura que vai ferir os princípios e valores dos meus colaboradores. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Por isso que é interessante fazer isso em grupo, né? Porque são várias cabeças pensando ao mesmo tempo e várias cabeças ali trazendo ideias, e aí a gente consegue formular uma ideia bacana que venha atender ali tanto os colaboradores da empresa quanto os clientes, né, que serão aí os futuros potenciais que desenvolverão, que farão com que a empresa se desenvolva. Aí nós temos os valores organizacionais, considera-se o peso que cada coisa tem dentro da organização, costumes a serem exercidos, né, considerando que eles são a materialização dos valores e crenças. Ou seja, esses costumes, eles têm que estar presentes na nossa vida, dentro da empresa. Vocês já observaram que os nossos pais conseguiram colocar muitos costumes nas nossas vidas? Então, quando a gente sai e a gente começa a vivenciar um mundo diferente do nosso, que é o nosso convívio, papai e mamãe, a gente começa a ver muita coisa diferente. E a gente fala assim, puxa vida, isso aqui, às vezes a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, a gente vai dizer assim, tá errado. Mas por que eu estou dizendo que está errado? Porque lá em casa eu aprendi que é diferente, que não é daquela forma que faz. Mas a forma que aquela pessoa está fazendo também não está errada, né? Mas no meu ponto de vista, como eu aprendi a fazer diferente, está errado. Por exemplo, eu aprendi a jantar às 18 horas. Quando eu chego na casa de alguém e eu vejo ele jantando às 21 horas, eu falo, está errado. Isso aí está errado, porque você tem que jantar às 18 horas. Porque eu janto às 18 horas, eu aprendi que eu tenho que jantar às 18 horas, porque às 18 horas que é um horário bom de jantar. Entenderam? Aí eu te pergunto, a pessoa que está jantando às 21 horas está errado? Talvez no meu ponto de vista sim, mas no dele não. Porque ele vai dizer assim, não, mas eu aprendi a jantar às 21 horas, porque se eu comer mais cedo, depois eu vou ficar com fome de novo. Então eu acho melhor jantar um pouco mais tarde, porque aí eu já janto, faço um quilo ali de 1 hora e vou deitar e dormir e não vou ficar com fome.
Então, assim, por conta da cultura ser diferente, a gente acaba acreditando que a pessoa está fazendo errado, mas não tá, né? Ah, o gaúcho, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles têm um costume de deixar uma garrafa de vinho em cima da mesa. E após o almoço, eles tomam um pouco de vinho e após o jantar, tomam um pouco de vinho. Todos os gaúchos que eu conheci na nossa região faz isso, tem um costume. Aí eu olhei e falei, cara, tá errado, o cara ficar bebendo cachaça, bebe cachaça depois do almoço, depois da janta, tá errado. Por quê? Não é o meu costume, não é minha cultura. Eu não aprendi, mas para ele tá certo, porque ele aprendeu e ele fala que aquilo ali é bom para a saúde dele, porque ele aprendeu que quando ele bebe uma dose ali de vinho, o vinho vai ajudar no processo, né, digestivo dele e vai ser saudável para a vida dele. Então ele aprendeu assim, né? Então os costumes a serem exercidos é muito importante para o desenvolvimento da cultura, porque é através desses costumes que o negócio fica impregnado. E aí depois que a gente consegue também colocar isso na cabeça do colaborador, que não é fácil, mas depois que a gente consegue, vai embora, o negócio vai fluir, né? É difícil, mas depois que a gente consegue, flui. Aí nós temos aqui os ritos e atividades. São desenvolvidos com frequência visando o aperfeiçoamento. Então, desenvolvidos com frequência visando o aperfeiçoamento. Porque, às vezes, o colaborador, ele aprendeu a cultura, está impregnado, mas às vezes, hora ou outra, ele está fazendo errado. Então ele precisa de quê? De um treinamento, né? O treinamento com frequência para que ele possa cada dia aperfeiçoar aquilo que ele aprendeu. Isso é muito importante. Cerimônias realizadas formal e informalmente pelos membros da empresa. Ou seja, às vezes, uma cerimônia que a gente faz, né, no final de ano, a gente faz um movimento, dá um brinde para o colaborador, dá um presente de final de ano. Isso faz com que o colaborador também, né, sinta-se parte do negócio ou parte da empresa. Isso ajuda essa cultura organizacional a ser impregnada na vida dele também, para que ele venha fazer o que é certo dentro da empresa. Essas características são avaliadas a partir da realidade de cada empresa, tá, gente? Não é igual, todas as empresas são iguais. Não, gente. A cultura organizacional de uma empresa é diferente da outra. Isso é que a gente tem que entender, para a gente não sofrer quando a gente sair de uma empresa e for trabalhar em outra. Vai haver mudanças, vai haver várias transformações e eu tenho que me adaptar, certo? Esse é um ponto importante que deve ser frisado. A cultura empresarial é o espelho da empresa. Por isso as características são tão importantes. Por mais que elas sejam voltadas para diferentes tipos de organizações, elas são moldadas a partir da experiência individual de cada empresa, tá? Dessa forma, quando você desenha a cultura organizacional, na verdade, o que se expressa já pode ser observado. Qual a importância da cultura organizacional? A cultura organizacional é o reflexo da ética e da moral que a empresa possui. Ela orienta de forma natural os caminhos a serem seguidos. Ela é quem guia as decisões e prepara a empresa para o futuro. Outro ponto importante da empresa dessa presença sólida, outro ponto importante da presença importante desta presença sólida é o desenvolvimento do capital humano. Então, o capital humano, quando nós falamos, né? Porque como que eu vou desenvolver a cultura de uma organização se eu não investir no capital humano, nas pessoas? Tem que ter investimento nas pessoas, porque são elas que vão desenvolver, né, toda essa trajetória e implementar nessa cultura. Por ser um alinhamento moral e ético, a cultura demonstra para os colaboradores quais são as expectativas da empresa e qual a sua forma de seguir, sua forma de agir. Tudo
sem menosprezar as características individuais e respeitar o posicionamento de cada um. A presença dessa estrutura também é capaz de instaurar de um ambiente que promova uma competição saudável, apoiando os objetivos pessoais enquanto buscam alcançar as necessidades da empresa. O resultado é que um ambiente mais saudável é, ao mesmo tempo, um espaço de promoção de produtividade, uma vez que os colaboradores deixam de se preocupar com questões externas e passam a dedicar suas ações para as tarefas a serem desenvolvidas. Então, quando a gente olha para a cultura organizacional de uma empresa, eu como colaborador, eu preciso, né? Priscila, pode falar? Levantou a mão? Professor, a Brígida tá pedindo para aceitar ela. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu aceitar ela aqui. Boa noite, meninas que entraram por último aí. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Responde. Atração de retenção de talentos. Quando nós olhamos para a cultura organizacional de uma empresa, tem empresas que a gente deseja trabalhar nela. Deseja. Tem empresas que a gente não quer nem passar perto. Aí você vai me perguntar, mas por que, professor, tem empresa que a gente deseja e tem empresa que a gente não quer passar perto? Por conta da cultura. A cultura de algumas empresas não valoriza o capital humano. E a cultura de outras empresas supervaloriza o capital humano. E aí, quando a gente fala também da valorização do capital humano, aí a gente vem na atração e retenção de talentos, ou seja, eu vou observar os talentos que eu tenho para que eu possa garantir que eles permaneçam na minha empresa. Eu não posso perder o João, só um exemplo. Não posso perder o João porque o João é um talento que eu tenho. Eu não posso perder a Maria porque a Maria tem talentos especiais. A Maria, ela desenvolve aqui a atividade dela com uma capacidade muito acima do nível. Não posso perder a Maria. O que eu posso fazer para segurar o João, para segurar a Maria? Né? Então eu preciso fazer um feedback com eles, né, para tentar entender os anseios deles, para que eu possa ali, ao menos, né, conseguir atender os anseios que eles têm, para que eles possam permanecer na minha empresa. Isso é retenção de talentos. E tem empresas que não estão preocupadas com isso. Ela pega o profissional, ela capacita o profissional, ela instrui o profissional, ela dá curso profissional, mas na hora de valorizar, não valoriza. E aí ela perde o profissional. Aí ela tem que começar tudo de novo. Aí ela contrata outro profissional, ela ensina, ela faz tudo e depois ela perde o profissional. Quer ver um lugar que acontece isso demais? Oficina mecânica. Toda a oficina mecânica não para, o pessoal vai embora, porque ele aprende a profissão. Quando ele aprende a profissão, ele não é valorizado pelo gestor da oficina. E aí ele fala, cara, vou montar a minha própria oficina. Ele vai embora e monta mesmo. Aí ele monta a própria oficina dele, vai ganhar dinheiro. Então acontece demais no ramo de pedreiro, gesseiro, mecânico, é o tempo todo. Pode observar que você vai numa oficina, você vê o mecânico, quando você volta lá já não está lá mais, já foi embora, a não ser que seja o dono. Né? Por quê? Tem essa rotatividade tão grande? Porque eles não conseguem pagar um salário ali que a pessoa mereça, né, para poder continuar. E aí ela acaba indo embora e abre a sua própria oficina. Eu conheço um monte que já fez isso. Atração de talentos. Uma cultura sólida impacta na força da sua marca empregadora, o que significa uma atração de potenciais talentos, além de diminuição de esforços e retenção de casos profissionais que sejam contratados de forma eficaz. Recentemente, a academia em Off Magnet
Pessoal, não sou bom para ler essas palavras difíceis, não, me desculpa. Mas vocês conseguem enxergar isso e vai acompanhando aí. Mas a academia, ela publicou, né, um estudo sobre uma organização e o seguinte, os pesquisadores acompanharam taxas de retenção de 904 profissionais recém-saídos da faculdade por 6 anos. Na pesquisa, viu-se que uma significativa diferença de retenção com fit cultural, por exemplo, com uma adaptação à cultura, os talentos ficaram, em média, 13 meses a mais no emprego. Por incrível que pareça, a estratégia de reter bons talentos em uma empresa está diretamente conectada à etapa de recrutamento e seleção. Mas qual é essa ligação? Ao fazer a contratação mais assertiva, você consegue agregar pessoas colaboradora ideal, que tem o fit cultural com o seu negócio e ainda tem todas as competências necessárias. Boas contratações ajudam a reduzir o índice de turnover dos funcionários, melhorando sua retenção. Quando a gente fala desse fit cultural, a gente está falando da capacidade de adaptação de um colaborador. Ou seja, na parte de recrutamento e seleção, eu vou contratar um colaborador com facilidade de adaptação à vaga a qual ele está sendo contratado. E quando a gente fala do índice de turnover, né, reduzir o índice de turnover, a gente está dizendo reduzir o índice de pessoas, o índice de rotatividade dentro da empresa, né, porque a empresa está tendo uma rotatividade muito grande. Na verdade, essa palavra traduzida, né, turnover, significa rotatividade. Então, quando a gente viu lá no processo de recrutamento e seleção, a gente aprendeu muito sobre isso. Contratar a pessoa certa para a vaga certa. Não eu contratar o amigo do amigo, contratar o meu parente, só para colocar ele lá para poder ficar lá, entendeu? Não. Eu preciso avaliar se ele tem o perfil para a vaga, se ele tem um currículo adequado para a vaga. E aí a gente analisa a questão do fit cultural, que é a capacidade de adaptação, e aí vai dar tudo certo. Foi o resultado que eles tiveram, né, que essa pesquisa teve, que as pessoas que saíram, as pessoas que passaram por um processo de seleção, de recrutamento e seleção, voltados para a área a qual ele ia atuar, e aí eles conseguiram se adaptar melhor às áreas, né, do que aqueles que, tipo assim, o processo de seleção não foi muito bem feito. O cara era para trabalhar numa área, acabou se desviando para outra área e acabou não permanecendo na empresa por muito tempo. Ao fazer as contratações mais assertivas, você consegue agregar pessoas colaboradoras. Nós já lemos isso aqui. Bom, pessoal, então, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo, por enquanto. Bom, hoje nós vamos só até aqui na página 3. A gente já finalizou aqui a página 3. Eu já tinha até pedido vocês, né, para ler. Hoje, sexta-feira, 13. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu lembrei do Chaves, né? Fala, sexta-feira, 13 de janeiro. Então, pessoal, hoje nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer vocês aí pela participação. Hoje a gente não tem atividade. Se você ainda não conseguiu ler a apostila aí da página 1 a 3, depois você entra lá e faça a leitura, é muito importante. E a gente retorna na segunda-feira, combinado? Muito obrigado pela participação de vocês, um forte abraço, excelente final de semana, fiquem todos com Deus e aproveite bastante o final de semana e beba bastante água, que está muito quente e seco. Boa noite a todos, bom final de semana a todos. Muito obrigada. E boa noite a todos. Bom final de semana para vocês e bom descanso. Obrigado. E essa questão da água, professora,